Boa noite para todos vocês, espero que todos estejam bem, familiares também. E a gente começa a nossa aula de hoje. Eu tenho vários feedbacks aí, alguns exercícios, algumas atividades semanais que nós fizemos e eu tenho que retornar para vocês. Mas antes eu queria saber se assistiram o vídeo, não assistiram o vídeo que eu coloquei lá, que fala de dicas de entrevista. Só me falam se sim. Eu assisti. Assistiu, tá? Tem alguém que não assistiu, falou, nem olhei isso aí. Eu assisti. Bom, muito bom. Sim, assisti, a Leslie, a Tatiane, a Andressa. Muito bem. Ali a gente vê algumas coisas, né, de dicas, até para a gente mesmo, né, de processo seletivo. E eu lembro que, assim, eu fizemos uma atividade semanal, né, a Shirley está dizendo que ela assistiu, que foi muito legal, e a gente acabou fazendo uma atividade semanal, onde eu pedi para que a gente colocasse nessa atividade semanal, que quando vocês realizassem um processo seletivo, independentemente da vaga, né, o selecionador, assim como líder, deverão se pronunciar eticamente com os candidatos, e aí dar um retorno no final do processo seletivo. Então, se você fosse um selecionador de uma empresa, eu pedi para que vocês colocassem nessa atividade 3 perguntas éticas que faria para esses candidatos, e qual seria a maneira de responder a esse candidato quando o retorno dele, quando ele não fosse o aprovado, né? E aí vocês responderam várias coisas, eu até coloquei algumas respostas e dei alguns pareceres lá no QMágico, no caderno nosso de aula, e eu queria comentar isso um pouco com vocês, que vem até de encontro ao vídeo que eu coloquei essa semana. O que acontece? Quando a gente fala, né, eu não anotei nomes, eu falei que eu não coloco o nome de aluno, né, eu uso o que vocês colocam nas atividades, mas eu não uso o nome de vocês. E aí eu sei que algumas perguntas que foram, e eu achei interessante a gente mensurar aqui em sala de aula, foi o seguinte, existe uma pergunta que vocês colocaram lá, quais os objetivos, então você vai fazer um processo seletivo, né? E aí você está lá fazendo algumas perguntas para o candidato, e aí você coloca lá assim, fala para mim quais são os objetivos que você tem para a sua vida, né? Então, assim, a gente quando faz um processo seletivo, quando a gente elabora algumas perguntas, ou mesmo que eu não vou elaborar as perguntas para uma entrevista, e eu saio perguntando para aquele candidato algumas coisas, eu chego ali e falo para ele, né? Me conta, quais são os objetivos que você tem para a sua vida? Com essa pergunta, o que a gente conseguiria, né, identificar? A gente ia identificar o que ele pretende, o que ele quer para a vida pessoal dele ou profissional. Porque em nenhum momento eu estou falando para ele, fala do seu objetivo que você tem para a sua vida, eu não estou falando para ele falar da família dele, né? A gente está colocando uma questão ali genérica para ele e ele vai nos responder. Então, o que eu busco, né, nessa pergunta? É interessante essa pergunta ser feita num processo? Pode ser feita, não vejo nenhum tipo de problema, né? Mas aí a gente consegue identificar, se eu quiser identificá-lo, da vida pessoal dele, o que ele deseja, o que ele pretende da vida. Eu já fiz entrevistas com alguns candidatos, dos quais eu perguntava para ele, né, o que você pretende, né, quais são os seus objetivos de vida, e a pessoa simplesmente, eu já tive pessoas que falaram, eu gostaria de ser professora de ginástica, e a vaga era de RH. Então, aí você para pensar e você fala assim, mas o que uma pessoa, né, está vindo aqui para uma vaga de RH e quer ser professora de ginástica? E aí você tenta entender com essa pessoa e fala, olha, mas a vaga é totalmente diferente, por que você quer isso? E a pessoa vai se explicar. Eu posso falar o que eu quero? Eu posso dizer? Nós, como candidato, a gente pode sim dizer, e não é nenhum tipo de problema. A questão basta que eu, como selecionadora, eu tenho que entender. Então, se a pessoa, por exemplo, ela quer fazer algo que não condiz nada com aquela vaga, eu tenho que entender o porquê daquilo, né? Porque, de repente, não faria sentido eu contratar uma pessoa que quer ser uma professora de academia, quer ser uma professora de ginástica rítmica, sei lá qual, ginástica, né? E, de repente, ela vai trabalhar na área de RH sentada numa empresa. Ela não vai se adequar, né? Então,
é um sonho que ela tem, né? Mas ela poderia estar ali colocando um pouco mais sobre RH, né? Talvez. E aí, quando a gente fala assim, me fala sobre você. Quando a gente faz um processo seletivo e a gente faz dessa pergunta para a pessoa, me fala sobre você, talvez a gente, no próprio vídeo, fala, né? Que são respostas curtas, e ele mesmo comenta lá, o entrevistador, ele comenta que às vezes a gente pergunta isso para um candidato, e o candidato começa a falar desde que ele estava na barriga da mãe dele, né? Então, minha mãe engravidou algo que meu pai e minha mãe namoraram, e aí ela engravidou, aí lá dentro estava eu na barriga, e aí começa a falar um monte de coisa, né? E de repente não é o foco. Então, a gente tem a dica que está falando lá, quando a gente fala, me fale sobre você, me conta sobre você, né? Vocês mesmos também fizeram essa pergunta na atividade semanal, antes até de ver esse vídeo, e a resposta quanto candidato é falarmos um pouco, ser objetivo. Mas aí, quanto selecionador, né? O que eu consigo identificar fazendo dessa forma para ele, né? Pode ser que eu identifique alguma coisa e pode ser que eu não identifique absolutamente nada. Concordam comigo? Porque de repente eu falo assim para você, fala um pouco sobre você, né? Me fala sobre você. Você vai falar o que você quiser, né? Então, quando a gente quer saber algo do candidato, a gente tem que perguntar. Então, a gente tem que falar, fala um pouco sobre você, mas fala para mim um pouco da sua família, com quem você mora, né? Ou se não, fala um pouco de você, fala suas trajetórias profissionais, suas últimas empresas, o que você fazia. Aí a gente está dando uma direção, a gente está dando um guia para esse candidato, né? Alguém quer falar? Não? Gabriela, seu microfone está aberto. Você quer fazer algum comentário? Poxa, meu? Como é que desliga? Ok. Então, assim, quando a gente fala, né, me fala sobre você, então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, de repente, a gente sabe que os candidatos estão ali e eu não vou conseguir descobrir muita coisa do candidato, falando dessa forma, né? Então, de repente, a gente pode direcionar alguma coisa. Me fala um pouco de você, o que você gosta de fazer nos finais de semana, o que você... seus 3 últimos empregos, você trabalhando em equipe, me fala mais, né? Aí sim a pessoa tem esse direcionamento, tá? Eu já participei de um processo seletivo onde a pessoa colocou num vídeo, né, numa TV, estava projetando o computador dela, e ela colocou, ela perguntou, me fala sobre você. Só que tinha um roteiro. Então, nesse roteiro, era como se eu fosse contar uma história para ela, e ali eu tinha meus dados pessoais, família, amigos, um hobby, passeios, e aí eu fui contando sobre mim com aquele roteiro, né? Então, ela passou esse roteiro. Por quê? E por que que, de repente, isso pode ser feito e a gente que está ali fazendo todo esse processo de seleção, isso nos ajuda? Porque você escuta exatamente o que cada um dos candidatos está ali participando do processo e você consegue avaliar de igual para igual. Né? Senão um vai contar da família, o outro vai contar da empresa, o outro vai contar de amigos, você não vai conseguir mapear muita coisa deles, né? Então, essa questão de contar sobre você, a gente pode fazer um roteiro para eles, sim, e a gente tem que tomar cuidado com aquilo que eu quero atingir, meu objetivo daquele candidato. O que eu preciso, né, extrair dele? Aí eu faço, sim, a pergunta e direciono, tá? Depois, algum de vocês colocaram, me conte sobre seus conhecimentos e habilidades em seus trabalhos anteriores. Isso é bacana, né? Porque aí você vai dizer, então, é a mesma coisa de me fale sobre você, só que você está falando para ele, me conta sobre seus conhecimentos, me conta sobre as suas habilidades. Aí você está sendo mais específica, né, com essa pessoa. A gente consegue extrair o que a gente precisa desse candidato. E aí, tem uma outra questão que vocês colocaram assim: se eu ligar agora para suas referências indicadas, o que diriam sobre você, né? É interessante isso, porque aí você vai entender a percepção dele. Há empresas que ligam sim para as referências, que ligam sim para os empregos anteriores. Hoje não é muito utilizado, mas conheço ainda empresa que faz isso.
Mas vocês podem também fazer dessa forma e você procurar saber sobre aquela pessoa, né? Então, a pessoa vai dizer, ela vai passar as referências. E é interessante, se você perguntar isso, se você realmente vai fazer essa ligação, porque aí você faz a comparação e aí você entende a percepção dele, se ele está sendo uma pessoa que ele tem a percepção de si mesmo ou não, né? Então, acho que é importante isso. Se você fizer essa pergunta a ele, saber também buscar essas referências, porque aí você compara. Senão não faz sentido, né? Ele pode dizer o sentimento dele e a gente não consegue entender e buscar extrair nada dele, né? Nesse sentido. Aí, qual é o maior obstáculo que você superou? Então, a pessoa pode falar, meu maior obstáculo foi pular de uma tirolesa, né? Meu maior obstáculo foi ter, sei lá, um medo que eu tinha, não tenho mais. E aí ele não vai focar na parte profissional, mas ele vai passar algumas coisas dos medos dele pessoais, né? Então, o que, que a gente poderia dizer numa questão dessa, né? A gente pode perguntar para ele assim: fala para mim sobre algumas dificuldades que você teve do seu lado pessoal ou do seu lado profissional e por que entende que foi uma dificuldade. Veja, a gente está fazendo uma mesma pergunta, só que eu estou questionando a esse candidato para ele dizer para mim de algo que ele teve uma dificuldade, que para ele foi uma dificuldade, e por que, que ele achou que aquilo era uma dificuldade. Né? Então, essa pergunta pode ser feita para todos os tipos de vagas, de candidatos, né, de cargos. Claro que se for um candidato, né, um assistente, um estagiário, um aprendiz, ele não vai ter tanta trajetória profissional, mas aí você pode abordar a pergunta para ele da mesma forma, porém considerando algo, por exemplo, no estudo dele, né? Olha, em sala de aula, em trabalho escolar, trabalho, né, com seus amigos, o que é ruim para você? Qual foi a sua dificuldade para fazer um trabalho na sua com seus colegas de sala de aula, né? A gente sabe, eu estudo e já estudei também, a gente sabe que trabalho em grupo não é fácil, né? Cada um tem um pensamento, cada um tem o seu ritmo, tem aquele que é mais acelerado, tem aquele que é mais tranquilo, né? Então a gente sabe que o trabalho realmente em grupo, mesmo que seja em faculdade, em colégio, não é tão fácil. E no dia a dia das empresas também são da mesma forma, as pessoas têm as suas diferenças, né? Então, quando a pergunta, né, de quem fez, qual é o maior obstáculo que superou, minha sugestão é questionar. Fala para mim de alguma dificuldade e por que que é isso, né? Por que que teve essa dificuldade? Então, acho que a gente muda, faz a mesma pergunta, mas a gente deixa esse candidato responder mais o que a gente precisa ouvir mesmo, né? Entender se ele consegue ali avaliar os desafios dele, o que que é uma dificuldade para ele. Às vezes uma dificuldade para ele, para nós é simples, mas para ele não foi, né? Para ele foi bem difícil. Então, a Daniela, então é sempre necessário direcionar as perguntas dentro daquilo que o entrevistador precisa obter de informação de candidato, né, professora? Isso mesmo, Daniele. Quando a gente tem aquela requisição de pessoal, lembra que eu falei para vocês que tudo se começa através de uma requisição de pessoal, né? Então, você, ali na requisição de pessoal, você tem um pouco do perfil do candidato que você deseja, o que a empresa espera ou aquele gestor espera. Então, o que acontece? Quando você tem tá claro isso, quando é aberto a vaga, fica fácil de você buscar esse candidato, né? Agora, quando você não tem essas informações, a gente teria que buscar essas informações. Aí você tem ali dizendo que você precisa de uma pessoa que tem líder, que ele é líder, que tem espírito de equipe, né? Que é uma pessoa extrovertido. Como que você extrai isso de uma pessoa, né? São nesses bate-papos, são nessas perguntas que você acaba fazendo. Então, quando você diz ali, Daniela, então é sempre necessário, né, direcionar essas perguntas daquilo que você busca, exatamente. Então, quando a gente faz essas perguntas, fala de você, você não vai conseguir extrair o que você quer, concorda? Você teria que ser um pouco mais abrangente. Então, se você precisa saber de uma pessoa que ela sabe trabalhar sob pressão, por exemplo, você teria que fazer algumas perguntas mais focadas, né, para que você extraia essa informação, né? E aí tem uma outra pergunta que vocês colocaram, que é o que você procura com essa oportunidade de emprego. No vídeo tem essa pergunta lá, né? Ele fala que
o que que você, não foi exatamente dessa forma a pergunta, mas o objetivo da pergunta que ele fez foi exatamente com esse contexto. O que que você tem ali, fala para mim, né, o que que você, com essa oportunidade da empresa, como é que você se sente, né, e a pessoa nem soube responder. E aí ele deu a dica, né, falar um pouco da empresa, falar que ela é a maior empresa, né, do país, ou do estado, ou do município, né, ou de um produto novo, ou se ela está bem, se ela não está bem, né, que mudou de diretoria, não mudou. Isso tudo a gente encontra no Google, no Facebook, aí, né, Facebook nem tanto, mas o Google fala muito das empresas, né, como é que está a empresa. Então é interessante isso, né? E é uma pergunta que vocês fizeram, e ele mesmo já deu a dica lá, né? O Douglas falou específico, né? Isso mesmo, Douglas, a gente tem que seguir por um lado específico, para você buscar a informação realmente daquele candidato, né? O rapaz fala que é ajudar a família. Isso mesmo, Daniel, bem lembrado. Não é uma mentira, mas não é o que o entrevistador gostaria de ouvir. Exato. E é até a pergunta que eu coloquei para vocês. Assista o vídeo e diz para mim, né? Será que todo entrevistador gostaria de, né, escutar ali as mesmas respostas, né? Então, assim, a pessoa, esse rapaz, é verdadeiro que ele vai ajudar a família dele, mas não é uma resposta, né, que daria numa entrevista. Porque, assim, hoje, dificilmente quem trabalha por esporte, a não ser a professora de vocês, né? A professora de vocês dá aula, não digo por esporte, mas por amor, né? Agora, se a gente vai trabalhar, né, por a gente ganhar, todos nós vamos sustentar família, né? Seja ajudar a família, seja a nossa sobrevivência. Então, nós vamos estar ali fazendo exatamente, né, cuidando aí da nossa atividade remunerada, né? Então, é exatamente isso, Daniela. Ele fala para ajudar a família. E, na verdade, não é isso que o entrevistador quer ouvir, né? Ali ele deu, não vou dizer que a pessoa deu uma de coitadinho, mas é isso que o entrevistador pensa, né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ajudar a família, eu preciso sobreviver, né? Então, não é uma resposta que a gente teria que colocar. Prof, E aí, pode falar. é a dela. Nesse caso, não é que, assim, que a pessoa vai mentir, mas nesse momento a gente vai precisar dessa malícia, né? Que Sim, pensar que a gente está concorrendo com várias outras pessoas, então é exatamente. meio que você ter essa artimanha, né? Tipo, eu queria responder tal coisa, mas eu Exatamente. não é o que ele quer ouvir. Então, meio que você ganha ali no momento, na conversa, falando português, claro, É né? isso mesmo. Então, É é isso mesmo. isso, você vai direcionar para aquilo que, se você fosse o entrevistador, você gostaria de ouvir, que a empresa é incrível, os números da empresa, é uma multinacional, ou é isso e aquilo, né? E se a gente for ver, na verdade, assim, o que que no perfil, né, as dicas que ele deu, o que que ele mostra no perfil com aquelas dicas, né? Ele mostra que a pessoa teve interesse, que a pessoa correu atrás para ir conhecer a empresa, que ele realmente, né, ele está ali para trabalhar mesmo, né? Quantas pessoas que eu conheço que de repente vão buscar um trabalho que porque o pai mandou, a pessoa não sabe nem o que está fazendo lá. Eu já fiz várias entrevistas de jovens aprendizes e é muito engraçado lidar com entrevista de jovens aprendizes, né? Porque às vezes a gente faz pergunta e aí você fala que você está estudando. Aí a pessoa fala alguma coisa, está fazendo algum colégio técnico, alguma coisa, ou quer fazer algo. Ah, mas você gosta? Não, é que meu pai faz e eu também estou fazendo. Né? Então, assim, você mostra ali o quê? Que essa pessoa está desinteressada naquele momento, e pode acontecer mesmo. Né? Eu já fiz isso no passado, né? De repente, meu primeiro emprego, enfim, eu nem imaginava trabalhar, né? Então, hoje não, hoje a gente é mais profissional, hoje a gente tem mais esse jogo de cintura, dessas dicas, enfim, e você vai responder o que ele quer ouvir. Não que a gente tenha que mentir, tá? Isso jamais, né? Acho que aí já envolve um pouco dos nossos valores e do nosso ser ético. Eu não diria dessa forma, não. O que eu digo é de a gente mostrar, né, que a gente está interessado naquela vaga, né? Mostrar isso. E aí, o vídeo também fala, né? Perguntas que vocês fizeram. Quais são os seus defeitos? Quais são suas qualidades? Como você se imagina daqui a 5 anos, né? Então, assim, essas perguntas, elas são comuns em processo seletivo. Eu diria que vai 99% dos processos seletivos existem essas perguntas, né?
E aí a gente fala, mas eu tenho que falar exatamente dessa forma, eu preciso seguir o que eu quero, eu preciso fazer. O que a gente tem que fazer, né? A gente simplesmente tem que mostrar que, assim, falar a ele o que ele quer ouvir, né? Mas sem mentir, né? Então, essas perguntas também tem lá. E eu, como selecionadora, o que eu identificaria, né, dos defeitos dele? Talvez por ser perguntas que a maioria faz, ele poderia vir com algo muito pronto, muito bem decorado, né? Também tem isso. Então, às vezes, essas perguntas, para nós que somos selecionadores, a gente já sabe o que eles vão responder, né? O que os candidatos respondem. Então, a gente não faz mais essas perguntas. Aí vai do seu jogo de cintura também, assim como a Daniele falou, o jogo de cintura quanto candidato e o jogo de cintura enquanto selecionadora também, né? Porque dependendo de quantos anos que a pessoa, ou várias entrevistas às quais ela foi, e ela está ali olhando internet, dicas de entrevista, ela vai vir com essas respostas bem prontas para a gente, né? Aí o que eu vi algumas perguntas, né? E eu achei interessante que a gente consegue ver muito valor e ética do que vocês colocaram. O que você faria se percebesse que a empresa em que trabalha faz negócio fora da lei? Né? Você esconderia do seu chefe um fato importante que tenha acontecido na empresa, né, para não se prejudicar e nem prejudicar o outro? Fala um pouco do seu último chefe, ele também fez essa pergunta no vídeo. E conte uma situação em que você foi desafiado a agir com ética. Olha que interessante, são perguntas que ele também fez no vídeo, vocês também fizeram antes até de assistir esse vídeo, e a gente consegue ver um pouquinho de ética. O que eu faço quando eu tenho um grupo razoável de aprendiz, e o que eu faço de perguntas para ele, né? Os jovens aprendizes, eles não têm muitos deles nunca trabalharam, né? Alguns podem ter trabalhado, mas a maioria não. E aí, o que a gente faz, né, para que a gente possa pegar, entender um pouco desses aprendizes, né? Quando a gente fala dessas questões éticas, né, eu coloco algumas perguntas para eles, né? Então, quais perguntas que eu consigo fazer? Eu coloco para eles que se eles estiver andando no corredor da empresa, né, e ele encontrar uma carteira, ou ele encontrar um celular no banheiro, ou ele encontrar dinheiro no chão, o que ele faz, né? E tem gente que respondeu, teve jovem aprendiz que respondeu, falou, eu olho, se eu não ver ninguém e for dinheiro, eu ponho no meu bolso, porque de repente eu posso levar para alguém e esse alguém vai fazer o mesmo que eu, então faço eu. Ele respondeu desse jeito para mim, né? Eu achei até engraçado pela sinceridade dele. Mas existe outros que falaram, não, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou levar até meu gestor e vou falar para ele, falar, olha, o dinheiro está comigo, se alguém reclamar, se alguém falar alguma coisa, está aqui comigo. Então, cada um deu uma resposta, né? E aí tem aquele que vai, não, eu entrego para alguém, eu não quero nem saber desse dinheiro, né? E aí você inverte um pouco essa pergunta, falando o seguinte para ele, que ele está na rua e ele acha dinheiro. E o que ele faz, né? Então, é engraçado que, assim, é a mesma coisa, encontrou dinheiro, né? E não sabe de quem é. E aí o que ele faz? Assim como um celular, né? Assim como uma carteira. Então é interessante algumas respostas, e aí você consegue identificar a questão ética de um jovem aprendiz que nunca trabalhou, mas você consegue entender algumas coisas dele, né? Uma outra pergunta interessante para você fazer é perguntar se a pessoa é organizada. E ele fala, claro, eu sou super organizada. E você fala, bacana. E aí você começa a perguntar do armário dele, né, dos sapatos, onde ele guarda os sapatos, se ele divide armário com o irmão ou não, né, se o irmão dele é bagunçado, se ele acha que alguém é bagunçado. E aí ele vai contando, ele vai se abrindo. São perguntas que não são prontas, né? Nenhuma entrevista começa a fazer dessa forma, e a gente consegue entender um pouco daquele candidato, né? Aí teve uma outra pergunta que vocês mencionaram, houve alguma vez em que você teve que concordar com uma decisão contra a sua vontade, e por que você concordou? Alguém fez essa pergunta lá que faria no processo seletivo, né? E o que a gente vai entender com essa pergunta? A gente consegue identificar alguns valores dessa pessoa, alguma determinação, né? É claro que da forma que ele vai responder, talvez a gente consiga ver até a flexibilidade dessa pessoa, né? Se ele é flexível ou se ele não é. E aí, eu achei muito interessante que envolve valor, ética e flexibilidade na pergunta. Em uma situação em que seu chefe pede para você mentir, sabendo que você não gosta e é errado, e dessa mentira depende seu emprego, o que você faria?
Então, é interessante isso, né? E quantas vezes a gente se depara com isso? Quantas vezes eu ouço em sala de aula que as pessoas acabam se deparando com algumas coisas onde precisa mentir, onde precisa esconder alguma coisa, né? Eu já ouvi vários depoimentos, né, de profissionais aí, em empresas que eu prestei consultoria, empresas que, ou mesmo em sala de aula, que aí vocês contam alguns relatos. Então, realmente, isso a gente olha aí um pouco do valor e da ética. Só que, às vezes, a gente vê a questão ética, mas aí a gente tem que avaliar um outro cenário. Às vezes, a pessoa é pai de família e ele não pode ficar sem emprego. Olha que sinuca que ele fica, né? Olha que delicado. De repente, ele passa por algum cenário e ele não pode ficar desempregado. Mas, com certeza, essa pessoa, se ele tem valores e ele é ético, ele vai se mandar da empresa e não vai falar mal dessa empresa, né? Vai dizer que foi por motivo particular, que ele queria ele quer outros projetos, ou trabalhar mais perto ou mais longe, enfim, você vai achar algum argumento, mas não vai falar mal de onde você estava, né? Isso até no vídeo é cogitado também isso. E aí você gosta muito de uma pessoa na sua empresa, e essa pessoa te pede para fazer algo que não é certo. Você faria para agradar essa pessoa, né? E aí, pela resposta que essa pessoa faz, você também vai ver a questão de valores e a questão ética dela, né? O profissionalismo dessa pessoa. E aí, se você estivesse aguardando há muito tempo uma promoção que havia sido combinado, e isso e aí chega o coronavírus agora, né? Achei interessante essa pergunta, porque é bem de momento, né? E aí impede e adia a sua promoção para o ano seguinte só, e olhe lá, e qual a sua atitude, né? Você fazendo uma pergunta dessa para um candidato, o candidato vai falar, eu vou compreender, eu vou entender. Mas aí, pela forma que você fala, você vai conseguir ver se ele está sendo sincero ou não, né? E dependendo, ele vai justificar bem isso, e aí a gente mostra o tanto que ele é compreensivo, quanto que tem ali o comprometimento dele com a empresa, de compreender o momento que está, né? E assim como a flexibilidade dele, né? Então é interessante isso. E aí teve uma outra pergunta assim, como você se reage a uma crítica, né? Então você está vendo ali o quê? Uma compreensão e um comportamento dele, né? Se você não quiser ser tão direto, como você se reage a uma crítica, de que forma que a gente tem que fazer a pergunta para esse candidato, né? A gente pode falar para ele, se agora, nesse momento, eu chegasse para você e falasse, ou alguém da sua família, você saindo para passear, para ir para uma festa, e você acha que você está com a roupa mais linda que você tem. E a pessoa chega e fala, nossa, você vai na festa desse jeito, feio assim, né? Como que você reage? Então, olha que interessante, não é uma pergunta pronta, não é algo, e aí você vai entender como é que é a crítica, né? Como é que ele entende isso? Se ele entende isso de uma forma construtiva, se ele vai se olha no espelho e vê se realmente, né, ele acha que tem que ir, não tem uma resposta certa. Mas o que tem você vai ver como que essa pessoa ela faz. E às vezes a empresa, o chefe, o líder que vai lidar com essa pessoa, ele não dá elogio, ele só critica, né? E aí, como é que vai ser esse convívio? Né? Aí você, nessa entrevista, igual a gente falou ali, o Douglas comentou, tem que ser algo específico, né? Então, de repente, nesses bate-papos, a gente conseguiria pegar, né, essa questão específica desses candidatos, tá? E aí tem algumas perguntas, você trabalharia em hora extra, final de semana? Você possui algum tipo de restrição que o impeça a realizar a atividade? Você, para ser promovido, né, vê que seu líder causou algum erro e aí você fica com medo de prejudicar a sua promoção, como é que você faz, como é que você atua? Aí você também vai ver a questão de comportamento da pessoa. Quando a gente faz uma pergunta se ele concorda em fazer hora extra, mudar de estado, tudo concorda, né? Existe uma religião, não sei se tem algum aqui de vocês, eu não me lembro qual é a religião agora, que não trabalha, se eu não me engano, acho que é Adventista do Sétimo Dia, se eu não me engano. Não tenho nada contra essa religião, mas se eu não me engano, não trabalha de sexta ou de sábado, não sei. Adventista do sétimo dia, Pro. Não trabalha no sábado, é isso? Então, tem uns que eles não trabalham no sábado, eles têm até uma declaração para levar no trabalho. Isso. Descanso domingo, tem algumas igrejas que têm essa flexibilidade. Isso mesmo. Então, assim,
Existem alguns funcionários que, quando você vai perguntar isso para ele no primeiro momento, você vai perguntar se ele tem alguma restrição, se ele trabalha em hora extra, tudo ele vai concordar, né? E aí, quando ele é contratado, aí ele vai trazer as declarações, e aí sim ele vai dizer. Tem aquele que é ético, que ele é, né? Ele já vai dizer a religião dele, já vai dizer quais são os dias de trabalho, enfim, e ele já diz ali, não há problema nenhum disso, né? Mas ele tem que ser transparente e ser sincero, assim como a empresa também está sendo com ele. Nós tivemos recentemente na empresa um cenário desse, que um funcionário se converteu para a religião, e aí a gente teve que adequar o horário dele, né? Como na fábrica, né, 24 horas, tem as escalas trabalhando, né, 6-1, 6-2, enfim, que são uma série de escalas, então a gente conseguiu conciliar o horário desse funcionário e nós mudamos, né, esse funcionário de horário. Mas, assim, há empresas que não conseguem mudar o horário. E aí, se você mandar essa pessoa embora, né, pode ser considerado como uma discriminação religiosa. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Né? E a mesma coisa quando você pergunta no processo seletivo qual é a sua religião. Eu acho que alguém aqui já me perguntou isso nessa turma. E aí, isso é discriminação, isso pode ser perguntado? Pode sim ser perguntado, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Como não existe, né, nenhuma legislação que embasa aí essas perguntas que alguns entrevistadores façam, e não há nada que, de repente, pode, né, comprometer ou não, e não é gravado, não tem como provar, então não há problema nenhum de você perguntar da religião. A única coisa que você não pode falar é, olha, você não foi contratado porque a sua religião é X, e aqui a gente não contrata. Aí isso você não pode dizer, porque aí você está, né, dando tiro no pé, e aí você sim está fazendo discriminação, então tem que ter cuidado, né? E aí, teve uma pergunta de que salário considera justo. Eu mudaria essa pergunta para qual o seu salário pretendido, por qual salário você trabalharia nessa empresa, né? Porque quando a gente fala salário justo, a gente também coloca aquele candidato em saias justas, né? Porque às vezes tem tantos benefícios naquela empresa, tem tantas situações que de repente a gente tem ali em benefícios, ou é próximo da minha casa, né, que compensa o salário. Então, às vezes, o salário justo não é aquele que é do piso salarial, aquele que né, é claro que para a gente, e eu já falei isso, quem fez aula de cargos e salários comigo sabe, que o salário não é tudo para a gente dentro de uma empresa, né? Quando a gente fala que a remuneração da gente ela é completa e ela tá bom, eu preciso de um aumento salarial, ok, e aí eu vou ficar feliz, eu vou ficar motivada para trabalhar nessa empresa. Você fica por um momento, porque dali um pouco você já está gastando mais, porque você ganha mais, e aí você vai querer mais de novo, né? Então, assim, o salário, ele não é o motivador de nós termos aí algo para se ficar bastante tempo na empresa, né? É o conjunto. É claro que tem que ter a remuneração, é claro que tem que ter o reconhecimento, tem que ter os benefícios, tem que ter um ambiente de trabalho, tem uma série de coisas e fatores que levam, né, a melhora aí. Mas não é também só o salário, né? E aí vocês fizeram N perguntas, eu coloquei aí um arquivo com essas sugestões, né? E depois teve alguns feedbacks, que vocês até falaram, mas eu já fiz processo seletivo e nunca recebi um feedback. A gente já falou isso, que quando a gente vai dar um feedback ou dar um retorno para aquele candidato, a gente tem que tomar cuidado com como que a gente vai conduzir esse retorno, porque aí sim você tem a prova do porquê que você não está o contratando, e aí você pode sim ter algumas coisas aí de processo. Então, vocês mesmo colocaram, o seu currículo e suas referências são muito boas, mas você não foi o recolocado, né? Esse que foi o candidato aprovado. Veja, se a gente se colocar no lugar dessa pessoa, que a gente recebe um e-mail desse, olha, suas referências são ótimas, o seu currículo é ótimo, mas não é você. A gente vai ficar muito chateado, porque a gente vai falar, puxa, tudo é ótimo, e não fui eu? Por que não fui eu? Né? Então, se a gente se colocar no lugar dessa resposta, a gente vai ficar muito chateado. Então, assim, eu não colocaria uma resposta dessa, né? Eu simplesmente colocaria, olha, seu currículo, você não foi o escolhido, e o seu currículo, os seus dados estão aqui para uma próxima oportunidade, ponto.
Porque você está dizendo para ele que ele era o cara, ele é o melhor, era tudo de bom, mas você não quis contratar ele. Aí você vai falar, pô, eu era tudo de bom, é a pessoa pegar o pior, então, né? Então vai deixar a gente chateado, vamos dizer assim, né? E aí, um outro feedback, né? Não foi o candidato escolhido, já que estamos à procura de alguém com mais experiência. Essa frase eu também não colocaria, porque quando a gente fala estou em busca de alguém com mais experiência, nós, como candidatos, se colocando no lugar dessa resposta, a gente falaria o quê? Poxa, mas ela não viu meu currículo? Ela não viu o tempo que eu tinha de casa? Ela não viu, não estava escrito lá quantos anos eu tenho, e aí eu não tenho experiência? O que ela identificou? Só não bate papo porque eu não tenho experiência, né? Então, na verdade, isso acaba passando uma imagem da empresa ruim, né, para aquele candidato, e aí cai na mídia, enfim. Então, nesse caso, também a gente não vai dizer a ele que, né, precisava de alguém com mais experiência. Falou, olha, houve a escolha de um outro candidato, não é você nesse momento, muito obrigado pela participação e ponto, né? Não tem que muito se estender aí nesses feedbacks. Seu perfil era interessante, mas foi contratada uma pessoa com mais experiência na área, né? Então, assim, o perfil era interessante, por que que não é mais? Né? Por que que num bate-papo que ela teve comigo, o meu perfil não é candidato? Só porque eu sou gordinha? Só porque eu sou magra? Só porque eu tenho cabelo cacheado? Só porque eu sou negra? Né? Então, olha quantas coisas que ficam na nossa ideia, na nossa cabeça. E aí, só deixa a cabeça do ser humano, né, bem assim. A gente não pensa em coisas boas, né? Eu acho que a gente tem que pensar em coisas boas, sim. Como o vídeo falou, se você não foi escolhido, então a empresa não é para você. E não você que não é para a empresa. É a empresa que não me merece. Né? Então, não está ali o meu lugar ainda. Né? Então, acho que quando a gente faz algumas coisas assim, a gente tem que se colocar no lugar daquela resposta. A Tatiane também falando aí no chat, né, de que ela nunca teve um feedback na entrevista. Pois é, Tatiane, mas olha quanto é difícil a gente dar um feedback. Né? Essas respostas foram vocês mesmos, e olha os comentários que aí acabam surgindo, né, de a gente se colocar nessa resposta. Então, é aquela resposta pronta, colada no e-mail, mas que tenha uma resposta, né? A Tatiana mesmo fala, eu nunca tive. Mesmo que a gente não espera um feedback, né, dizendo, olha, você não é o cara, mas porque você tem que estudar mais, olha, você não fala o português certo, ó, você não escreveu aqui certo, esse exercício você fez errado. Nunca, né? São raras as empresas que vão te falar e te pontuar dessa forma o que você precisa melhorar. Né? É muito, muito difícil isso, porque aí você acaba realmente mostrando, e aí você pode sim até receber um processo por conta disso. Né? Você não faz um teste com a pessoa e simplesmente só por uma entrevista você diz que ele não é o cara. Mas por quê? Né? Então aí a gente tem que tomar alguns cuidados. O que a gente pode dizer, se você fez um teste prático com ele, aí você pode dizer, falar, olha, você não foi tão bem no teste prático e nós optamos por um outro candidato no qual teve uma pontuação melhor ou atingiu 100% do teste, entendeu? Não sei, você pode até falar dessa forma, mas eu ainda sou partidária de que eu colocaria somente aquilo que é mais objetivo, né, mais prático, vamos dizer assim. E aí, teve um outro feedback, só para terminar esses feedbacks, você se saiu muito bem na entrevista, mas para esta vaga estamos procurando um perfil específico, e infelizmente você não se encaixou no perfil. É uma resposta que ok, só que aí a gente fala assim, né, eu vou me colocar nessa resposta. Vamos dizer que vocês mandassem essa resposta para mim, eu falo assim, puxa vida, não me saí bem na entrevista, mas só teve a entrevista, não teve outra coisa, né, e aí? Que perfil que eles estavam buscando? Será que pelo meu currículo, né, ou pelo um bate-papo antes, falar para eu ir até a empresa? Será que eles não conseguiram identificar isso? Né? Então, a gente que está fora, esperando essa resposta ansiosamente, é aí que chega essas respostas e a gente fala, e agora, né? Como é que é isso? Então, isso às vezes acaba tendo aí, por isso que, Tatiane, muitas vezes as empresas não dão esse feedback, porque é muito delicado isso, né? É difícil você dar um feedback se colocando no lugar da outra pessoa e o quanto que isso pode fazer uma diferença aí mesmo, né? Então, a gente tem que ter cuidados aí nos feedbacks, tá? Esse arquivo com essas sugestões, isso tudo que eu falei para vocês, ele tá lá no Que Mágico, tem um arquivo lá dizendo desses feedbacks, tá?
essas perguntas que eu peguei aleatoriamente de alguns trabalhos que vocês mesmos fizeram, e observando agora com o vídeo, né, até comparando aí pelo vídeo que a gente fez, que vocês assistiram, muitas perguntas que vocês fizeram, sem antes mesmo de assistir o vídeo, vocês também, né, fizeram essas mesmas perguntas que houve ali. É claro que ali teve mais dicas, né, estava mais elaborado ali, vocês estão ali aprendendo, mas algumas perguntas foram iguais ali, né, e o que a gente consegue identificar com as perguntas que vocês fizeram, isso é muito legal. Bom, a gente falou bastante de recrutamento, né, e aí quando a gente fala um pouco de seleção, né, é isso mesmo, Tatiane, quando a gente fala, né, de ter um retorno aí automático, educado, já nos deixa mais tranquilo. Pois é, nos deixa triste, né, Tatiane, porque às vezes a gente quer muito aquela vaga ou precisa realmente trabalhar, mas assim, pelo menos deram uma devolução, né, e passaram para você e falaram, olha, muito obrigado por você ter participado do processo, mas infelizmente você não foi a escolhida, né? Optamos por um outro candidato, o seu currículo ficará aqui conosco. Pronto. Né? Você deu um retorno para a pessoa não vai ficar esperando por aquilo, e você foi educada com a pessoa. Acho que é o mínimo, né? É o mínimo de uma questão ética de devolutivo, é o mínimo de uma questão aí de ter esse retorno. Acho que isso funciona. Mesmo que é um e-mail, copia e cola, né? Mas é uma resposta. A gente não fica sem a resposta. Né? Todos nós queremos. E eu já participei de diversos processos seletivos também, de empresas grandes, de empresas de nome, e também não deram retorno. Tá? Então, aí você fica naquela, mas por que será, né? Será que eles admitiram outra pessoa? Será que a vaga foi cancelada? Será que eu ainda tenho chance? Será que um dia eu ainda vou ser chamada? Ou eu me queimei naquela empresa? A gente não sabe, né? Então, acho que poderia ter aí um retorno, né? Eu concordo plenamente aí. Né, seja esses copiados e colados, vamos dizer assim. O que a gente precisa para chegar nessas perguntas, né, e a gente considerar aí como que a gente faz? É exatamente no momento da seleção. Quando a gente fala no recrutamento, é o momento que eu estou fazendo ainda aquele funil, eu estou buscando todos os currículos que eu recebi, e aí eu vou buscar aquele que mais se enquadra naqueles perfis dos cargos, né, as exigências do cargo, as características, e aí eu vou fazendo esse funil. Aí eu chego ali com os 4, 5 candidatos, e aí sim eu vou para o processo seletivo. Quando eu chego para esse processo seletivo, aí o que eu faço? Quais são as etapas de um processo seletivo, né? Pode ser uma entrevista, pode ser um teste, pode ser 2 entrevistas, pode ser uma entrevista com 2 pessoas, que já faz com a selecionadora, com a psicóloga, ou quem é da área de RH, e mais o gestor, né? Aí você que vai montar dessa forma. Então, para que o processo de uma seleção, né, ele seja bem efetivo, é interessante que a gente tenha esse processo estruturado. Então, se eu vou fazer algumas perguntas para os candidatos, e as entrevistas são individuais, eu tenho que fazer as mesmas perguntas para os candidatos. Se eu vou fazer algum estudo de caso, igual aquelas perguntas que a gente viu na questão ética, se você precisasse para ser promovido, né, numa época de pandemia, como que você faria? Você fez para um candidato, para os outros 4 você não fez, então você não vai conseguir comparar, né? Então, eu acho que existem algumas perguntas dessa entrevista estruturada, que aí você tem que sim fazer igual, senão você não consegue comparar os candidatos, tá? Então, é muito importante isso. E aí existe 2 formas de você fazer entrevista. Existe a entrevista estruturada e a não estruturada. A entrevista, que é aquela, né, não estruturada, o próprio nome diz, é a bagunçada, vamos dizer assim, né? É aquela entrevista que você senta com a pessoa do lado, ali na tua frente, e você começa a conversar com a pessoa. E ali vai fluindo a conversa. Seria um bate-papo com ela, você pode até fazer algumas perguntas, mas aí quando o outro candidato entrar na sala, você vai continuar o bate-papo com aquele outro candidato, dependendo do que ele falar, você direciona as perguntas. Isso pode existir, isso é errado? Não, não é errado. Desde que você não queira comparar, né, um candidato e o outro, aí você pode seguir a tua entrevista não estruturada, né? Agora, a partir do momento que você queira comparar, se ele é uma pessoa, né, se ele é mais familiar, se ele é mais da balada, isso tudo você pode perguntar para a pessoa, não há problema nenhum, você quer conhecer o candidato, né? Então, quando você está fazendo esse bate-papo,
Você está conversando com a pessoa e você vai descobrindo. E aí existem algumas coisas que a pessoa pode responder, que você vai fazer outras perguntas. E nem estavam lá no seu, no seu caderninho ali de fazer alguma pergunta, porque surgiu alguma curiosidade. Então, de repente, a pessoa fala, eu fiz, meu filho, vocês sabem a metodologia Kumon? Vocês já ouviram falar a metodologia Kumon? A metodologia Kumon é uma metodologia de ensino que você acaba aprendendo, eu até coloquei no chat o nome, tá? Que você aprende por repetição. E o meu filho fez isso uma vez, que ele era pequeno e ele quis fazer, eu não conhecia, era um amigo dele que estava fazendo e ele quis fazer. E aí, quando ele foi fazer uma entrevista na área de aprendiz, o chefe dele, né, o líder que estava ali fazendo a entrevista, perguntou, eu vejo aqui no seu currículo que você fez todas as etapas do Kumon em questões de matemática, em questões de português, né? E o que é isso? Eu não conheço. E aí ele começou a perguntar. Então, assim, é uma pergunta que, por mais que ele tivesse uma pergunta estruturada, apareceu a curiosidade de saber o que era o Kumon, né, daquele entrevistador. Então, você direcionou outras perguntas. Só porque eu tenho ali um roteirinho de uma entrevista estruturada, só porque eu tenho aquele roteiro, aquelas perguntas, eu vou ter que seguir pergunta. Se o candidato falar alguma coisa, eu não vou poder fazer, né? Não, você pode. Mas o que você não pode é fugir demais daquelas perguntas com outro candidato, se você quiser compará-los, tá? É isso que precisa ficar um pouco claro aí para vocês. Então, o que acontece, né? A estruturada, a não estruturada é aquela que você vai fazendo pergunta, e aí fica difícil de você comparar um candidato com outro. A estruturada, não. Você já consegue comparar, e aí sim você tem essas questões. Como é que a gente faz um roteiro aí de entrevista, né? Vamos dizer que você precisa saber um pouco do candidato, o perfil dele como pessoa. Então, vamos colocar a primeira parte dessa entrevista como lado pessoal. E aí eu começo a elaborar essas perguntas, e aí eu começo a fazer alguns questionamentos, e vai ser igual para todo mundo. Então, o que a gente precisa fazer, né? A apresentação da empresa. Então, quando a pessoa chega na empresa para fazer um processo seletivo comigo, o que eu vou fazer com essa pessoa, né? Eu vou questioná-la, né? Você chegou bem aqui, deu tudo certo, demorou, você veio de ônibus, como é que você fez, né? Então, eu acho que é legal isso, porque você está dando uma atenção para aquela pessoa, né? A gente está dando, eu estou explicando um pouco da empresa. Então, por mais que eu vá fazer uma desestruturada ou estruturada, eu vou apresentar a empresa, eu vou dizer sobre a empresa, olha, aqui a empresa é do grupo Coca-Cola, mas aqui são as bebidas não gaseificadas, eu não tenho vínculo nenhum com a FEMSA, nem com a Coca-Cola, aqui é somente a parte dos chás, a parte dos isotônicos, e aí eu começo a falar um pouco da empresa. E eu até pergunto para a pessoa, você já ouviu falar da empresa? Né? Você entrou no site, você olhou, você conhece? Né? E a pessoa vai dizer, tá? E aí a gente tem que fazer aquelas perguntas certas, né, para a entrevista, que é o que vocês mencionaram aí. Né? Então, a gente tem que direcionar as perguntas. Então, se eu quero uma pessoa que foco nos resultados, que tenha competências, né, de ser muito espírito de equipe, eu tenho que fazer algumas perguntas que eu consiga extrair isso dela. Né? Então, com o currículo, papel, ou lá no LinkedIn, eu não vou conseguir extrair muito isso, embora algumas pessoas colocam. Espírito de equipe, né, fiz alguns projetos, foco no resultado, reduzir custo, enfim. Algumas pessoas podem até colocar isso no currículo. Mas, de repente, o complemento, é o bate-papo, né? São as perguntas que eu vou fazer ali com essa pessoa, tá? Depois que eu fiz essas perguntas, olhei o currículo, aí você pode deixar o candidato também falar um pouco dele, né? Então, deixa ele falar. E aí, é aquilo que a gente comentou, e é o que aparece no vídeo. Não falar muito, eu não preciso falar desde a gravidez da minha mãe, como é que ela ficou grávida, né? Mas eu acho que é interessante a gente deixar o candidato à vontade, porque todos os candidatos irão nervoso, nós vimos no vídeo, e se colocando também, e lembrando de alguns processos seletivos que nós passamos, eu me vejo nisso, eu também fui nervosa, né? A gente vai apreensivo, a gente não sabe quem vai estar entrevistando,
A gente não sabe se na sala, a partir do momento que eu dei meu nome na portaria, eu já está sendo observada, já tem uma câmera ligada em cima de mim, né? E aí você fica tudo procurando, você fica se observando, né? Então, são essas coisas que a gente tem que ter aí alguns cuidados, tá? Então, e aí a gente tem que deixar o candidato o mais à vontade possível, para que ele também fale um pouquinho dele, né? E aí a gente também questiona alguns pontos positivos e negativos. Isso é super favorável de a gente saber, né? Só que como foi dado a dica do vídeo, quando a gente fala assim, fala de algum ponto negativo seu, você pode até falar algo e você fala, eu sou muito nervosa, né? Eu não ouço muitas pessoas, eu falo demais, né? Você pode até falar, eu sei que eu falo demais, sabe? Mas eu tô tentando aí falar menos, eu tô deixando meus alunos falarem mais, mas é que eles ficam quietinhos, né? Enfim, você pode, de repente, estar ali falando algumas coisas, dizer o que você está fazendo para aquilo, como o vídeo mesmo explicou, né? Então, a gente tem que perguntar sempre para os candidatos, pontos positivos, o que ele acha. E, às vezes, é como a gente já trocou essa ideia aqui. Às vezes, o que é positivo para mim, né, e o vídeo também mostrou isso, que muitas vezes você fala, mas é que eu sou muito assim, eu sou crítico, né, tudo que eu olho, eu sou muito analítico, né, eu fico muito ali, metódico. Às vezes, isso pode ser um ponto positivo e não negativo, né, e às vezes a gente se coloca aquilo como um ponto negativo da gente, né? Isso pode acontecer, tá? Perguntar sim sobre os empregos anteriores dele, né? Desse candidato. E aí ele vai contar. Enquanto candidato que a gente já viu no vídeo ali, tá? As dicas de que realmente não falar mal dos empregos anteriores, né? O entrevistador é o que ele quer ouvir, ele não quer as pessoas ali reclamando, né? Quando você fala. Igual quando você encontra alguma pessoa pela rua, né? Fala, oi, tudo bem? Tem pessoas que você não pode perguntar se está tudo bem. Porque a pessoa fala, não está nada bem, eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali, meu filho, minha sogra, meu sogro. Então, às vezes, a gente não fala nem tudo bem, a gente só fala, oi, e pronto. Né? Eu acho que todo mundo deve ter alguém conhecido assim, na família, ou na rua, ou, né, os vizinhos, a gente não pergunta, né? É mais ou menos isso, tá? Então, é a mesma coisa quando a gente fala dos candidatos. A gente não quer ouvir o candidato reclamando da empresa onde ele trabalhava, o que ele fazia, né? A gente quer ouvir. É claro que a gente não quer ouvir só coisas boas, né? Como entrevistadora, mas é um sentimento do qual ele tem. Ele pode ser ético. Ele pode dizer que a empresa não era bacana de uma forma ética, né? Ele pode dizer de N maneiras aí, tá? E aí, a gente tem essa questão do passo a passo, isso também está no slide de vocês. A gente tem essa aula que tem bastante slide, né? Eu não estou colocando, eu estou repetindo ali os slides, algumas coisas que eu tenho colocado, porque eu preciso colocar um slide por semana, tá? Então, eu acabo colocando o finalzinho da aula, enfim, do que a gente passou, que é o caso dessa daqui, né? Para que a gente possa também passar para o candidato, e é difícil isso, e talvez vocês já passaram por isso, às vezes a pessoa nem fala do cargo, ela nem fala, olha, a vaga que você está concorrendo é para assistente, né? A gente tem outros candidatos, eu vou te dar um retorno até na sexta-feira que vem, né? Isso é o correto de falar, né? É a gente falar um pouco do cargo, a gente pode falar até do salário, né? Muitas vezes não se fala salário por uma questões aí ética da empresa, para você não divulgar quais são os salários daquela empresa, e às vezes o candidato, eu mesmo já participei em algumas consultorias de empresas, clientes que eu fui, que dependendo do candidato que você vai fazer o processo seletivo, você está fazendo para uma determinada vaga, e aí a pessoa pode atuar em outra. E aí, às vezes, você fala do cargo e você está encaixando ela para um outro cargo e um outro salário. Então, por isso que, às vezes, as empresas não falam e não abrem muito sobre a vaga, porque, às vezes, tem várias vagas e acaba te enquadrando em outro, né? Então, é interessante, por exemplo, assistente administrativo. Pode ser um assistente administrativo na área de compras, na área de logística, na área de RH, né? Todos têm o mesmo título, mas são para áreas distintas e, de repente, tem mais vagas. Então, de repente, eu posso ter salários diferentes, posso ter perfis diferentes, e aí eu posso enquadrar, de repente, aquela pessoa. Então, às vezes, não é dito por causa disso, tá? Algumas empresas acabam não fazendo. Existe um modelo de entrevista, de sugestão, que está no slide,
que fala, tá? Algumas perguntas, eu acho que a gente já tem bastante pergunta aí. Quem vai estar fazendo processo seletivo ou que já está atuando, tem bastante coisa aí que já dá para fazer entrevista. Se vocês falarem, professora, mas eu quero trabalhar em RH, nunca trabalhei, né? Vocês podem colocar que vocês já sabem fazer uma entrevista, seja estruturada ou não estruturada, vocês têm as dicas, né? E tem N perguntas aí. Tem nos arquivos, tem as sugestões, tem outra sugestão que eu passei no slide. Então, se vocês precisarem, talvez vocês não consigam ainda ter a habilidade de identificar um candidato, né? Mas, de repente, vocês conseguem já estruturar o teu processo seletivo. Vocês já conseguem, de repente, determinar se vocês querem fazer uma estruturada, uma não estruturada, quais são as perguntas legais para fazer ou não. Então, acho que vocês já têm habilidade para isso. Eu acho que todos vocês têm habilidade para isso, independente se, de repente, são de RH, ou seguirão RH ou não, mas como líder, vocês têm essas capacidades já, porque tem bastante dicas aí que a gente já passou, né? E aí, como uma sugestão de roteiro de entrevista, né, a gente tem aquela questão de dar o retorno, ninguém precisa ser magoado, né, nem humilhado, eu acho que a gente pode dar uma resposta pronta, mas que seja educado, como a Tatiana mensurou, eu acho que a gente pode fazer isso sim, e devemos fazer isso, é o nosso papel, né, e mesmo com uma entrevista não estruturada, você consegue identificar o perfil de um candidato. Só que aí você não vai comparar candidato com candidato, né? Você não vai prender, não tem nenhum planejamento, você vai fazer perguntas aleatórias, você vai, conforme a pessoa está ali, você vai perguntando sobre ela, né? E ela vai te respondendo. Você, de repente, consegue identificar alguém com uma entrevista não estruturada? Consegue também, né? Às vezes você pode fazer uma entrevista não estruturada com diversas pessoas ao mesmo tempo na sala, e aí você faz tipo um bate-papo, né? E aí você pode fazer uma entrevista não estruturada. Porque aí, se você for colocar várias pessoas numa sala e quer fazer uma entrevista, ali um bate-papo com todo mundo, acho que a Joyce fez isso com os jovens aprendizes, né? De colocar todo mundo na sala e fazer com que eles conversassem, não é nada estruturado, e ali vai rolando as conversas, e aí você vai identificando cada um. Aquele que respeita, espera o outro falar, ou ele repete exatamente o que o outro fala, ali você consegue identificar algumas coisas também, né? Mas eu acho que aí tem quando você trabalha na área de RH, e você tem que apresentar o final desse processo para o gestor, para aquele cliente daquela vaga, né? O que é a sugestão? Apresentar pelo menos, no mínimo, 2 a 3 candidatos finalistas, se ele não participou de nenhum processo, você apresenta para essa área solicitante, aquele que abriu a requisição da vaga, você vai apresentar de 2 a 3 candidatos, e aí a decisão não é você de RH que vai decidir. Quem decide quem é o candidato, o que é mais aconselhável que seja decidido, é o próprio gestor. Você só vai indicar, são essas 3 pessoas, está aqui os testes deles, e está aqui as minhas considerações de cada um deles, né? Às vezes, se o gestor participou de algum processo, ok, então o gestor já estava junto. Se o gestor não participou, você faz um breve resumo para o gestor quem são esses candidatos. Se ele quiser fazer entrevista com algum deles, passa uma outra entrevista, né? Mas normalmente quem define por aquele candidato não é o RH. O RH ele dá a opinião dele, extremamente neutro, né? A não ser que o gestor peça teu apoio e a sua decisão como RH, mas o melhor é que quem faça a decisão seja o solicitante. Você só deu apoio se você for de RH. Eu comentei com vocês que teve aí uma questão, né, até questão de etnia aí, que tinha um rapaz que tinha um problema de pele com aquele olho, né, que eu falei do jogador de futebol, que foi um jovem aprendiz meu, ele foi um jovem aprendiz espetacular que eu tive, e ele tinha uma deficiência, assim, no olho, e nem por isso eu não quis contratá-lo, mas a psicóloga não queria. Mas aí, ali a gente envolve que eu, como gestora, decidiria sobre a minha vaga, tá? Eu acho que isso é o melhor, tá bom? A gente tem uma atividade semanal, né, para estar lá eu vou abrir para vocês, que é a atividade do dia 14/10, são 4 perguntinhas, e aí são sobre recrutamento interno, recrutamento, processo seletivo, né, que é o que a gente falou hoje,
aí vocês façam lá essas atividades. A gente tem aí, eu sempre gosto de olhar em que momento nós estamos, né, e o quanto que a gente já aprendeu aí. A gente já aprendeu a fazer algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas dinâmicas, que eu posso usar isso no processo seletivo, sim. E aí a gente tem aí algumas aulas pela frente, que para esse mês de outubro nós temos ainda mais 2 encontros, uma de atividade, né, que a gente teria aí atividade continuada, 3, e depois em novembro a gente tem mais encontros, e aí a gente já entra quase praticamente aí num processo final, né, de provas, né, de avaliações conclusivas. Então o semestre voou novamente, né, como sempre tem voado aí nossos dias, nossos encontros, mas eu acredito que a gente tem aí, eu tenha passado esses conteúdos, pelo menos esse processo seletivo, perguntas, respostas aí, até o próprio vídeo, a gente vai olhar mais vídeos, eu tenho outro vídeo depois que eu devo colocar para vocês, né, eu vou gravar um vídeo, eu mandando um vídeo para vocês me recrutarem, e eu quero ver a opinião de vocês, né, desse vídeo, eu vou passar para vocês, eu quero que vocês façam o recrutamento da minha pessoa, eu estou elaborando esse vídeo ainda, tá? Vai ser um vídeo que vai surpreendê-los. E aí eu gostaria que vocês avaliassem, tá? De uma forma, já que a gente não está em sala de aula, em dinâmicas, enfim, vamos tentar fazer algumas coisas que aí vocês fazem e olham para a gente poder treinar um pouco. Tá bom? Dúvidas? Vocês estão todos quietinhos? Já estão nos feriados? Tem alguma pergunta? As avaliações que a gente tem lá no caderno, tá? Que são da CPA, não deixa de fazer, isso é muito importante, eu falei na aula passada, reforço para vocês responderem, então quem não respondeu, responda, né? Faça lá, tem 2 pesquisas, é rapidinho para responder, eu já respondi como aluna da pós, né? Então vocês vão lá, respondem, no instantinho vocês respondem isso, é importante vocês colocarem, tá? A Daniele falou que está sem dúvida hoje, já falou na aula um pouquinho, né, Daniele? Bom, a participação de vocês é importante, gosto quando vocês participam. A aula que vem eu vou fazer mais perguntas para vocês. Aí, se ninguém falar, aí eu vou chamar, vou olhar assim e falar, você, responde para mim. Tá bom? Então, pessoal, eu diria um bom restinho de semana para vocês, um excelente final de semana aí, né? Mais um final de semana chegando. Já estamos na metade da semana. Então, que vocês se cuidem, se protejam. Agora já está mais liberado, né? Tem mais coisas aí sendo abertas, cinema, teatro, né? Mas não vamos abandonar aí nossa prevenção e o que a gente está se cuidando, tá bom? Fiquem bem. Uma ótima noite aí para vocês. E aí eu estou encerrando a aula, então eu já vou tirar aqui nosso término da gravação, tá bom? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, perguntar, aproveite que eu ainda estou por aqui.